tema dessa tarde, ele vai se basear no título que escolhemos para nossa pequena palestra, que é Sempre há Tempo. É um tanto alentador essa frase, porque nos colocando no cenário, obviamente vamos pegar como pano de fundo o contexto da doutrina espírita. Muito se ouve que a nossa existência ela está sempre envolta entre idas e vindas, ou entre nascimentos e mortes, ou como nós gostamos de chamar no espiritismo, quando a gente encarna e desencarna. Tudo isso faz parte da nossa existência enquanto espírito eternos que somos. E é inevitável que todos nós, sem exceção, nesse constante ir e vir, ora vamos partir daqui, da onde estamos. Ora estamos no plano espiritual planejando as nossas novas existências. Ora estamos aqui, nesse planeta que é um verdadeiro hospital-escola, que recebe todas essas almas doentes, para poder aprender e curar suas mazelas. Essa é a nossa sina, no bom sentido da palavra, enquanto espíritos em evolução no estágio que estamos nesse momento. Partindo dessa pequena exposição inicial, dessa introdução, é necessário que também a gente relembre alguns marcos bastante relevantes na história da civilização humana, que nesse planeta sempre teve o auxílio, sempre teve a vinda de espíritos mais evoluídos, de seres mais adiantados, com um único objetivo, o de nos ajudar a progredir de uma forma um pouquinho mais célere. Porque às vezes a gente se perde um pouco, estaciona no tempo, ou perde tempo, Então a gente precisa de alguns empurrõezinhos. E esses espíritos mais elevados nos auxiliam nesse sentido. O intuito aqui não é ficar relembrando todos eles, porque foram muitos, mas a gente pode citar como um marco divisor o Decálogo de Moisés. Foi uma época em que a bagunça na civilização era bastante significativa, e os mandamentos que foram enviados através dele, pelo Espírito de Verdade, eles de certa forma traziam uma legislação moral para que nós, naquela época, ou enfim, os espíritos daquela época pudessem focar a sua existência em aspectos que seriam realmente importantes para a sua evolução. Traziam sim uma rigidez, uma objetividade bastante evidentes, pois naquele momento era a forma que se tinha de cativar a atenção, de cativar a emoção, enfim, tocar no âmago daqueles seres do período. Estima-se que os 10 mandamentos de Moisés, eles datam aí de aproximadamente 6 séculos antes da vinda de Jesus Cristo, que é o nosso próximo alvo, até porque é o nosso guia, o nosso modelo, que traria para nós uma segunda revelação, mas com um efeito um pouquinho mais estreito nessa relação com cada ser. Uma grande revelação que Jesus Cristo nos trouxe é que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E se somos todos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. Essa foi a maior revelação que Jesus Cristo trouxe para nós. O seu Evangelho, ele foi e é focado no perdão e no amor incondicional. Não foi completamente compreendido na época, até porque ceifaram a vida do pobre em virtude disso. Ainda não é compreendido de uma forma completa hoje em dia,
mas ele está aí para ser seguido acima de tudo. Cristo sabia que o processo seria lento, demandaria tempo, mas a semente que ele trouxe, deveria então ser lançada. E aí esse ser, o mais sublime, o mais perfeito do nosso orbe, ele decidiu o quê? Fazer. Percebam, Jesus não delegou a missão dele a ninguém. Ele fez, ainda que não precisasse. Ele mesmo assumiu esse protagonismo e se doou por completo. Ainda que também soubesse que a ignorância vigente da época pagaria ele com ingratidão, com incredulidade e com maldade. Contudo, o exemplo estava lançado, seu evangelho, diferente do que muitos pensam, não é um livro para decorar estantes. O Evangelho de Cristo não é um livro para decorar altares. O Evangelho do Cristo, acima de tudo, é para ser experienciado no dia a dia, para ser posto em prática nas nossas atitudes, sobretudo. Alguns seguiram, evoluíram. Nós temos vários exemplos de irmãos nossos que entenderam a mensagem de Jesus. Se doaram pela causa. A causa de Jesus é aquela que se anula em detrimento do outro. Consola, pega no colo não só o seu irmão consanguíneo, o seu filho consanguíneo, mas acima de tudo, o seu irmão espiritual. Até porque os laços espirituais são muito maiores que os laços consanguíneos. Um proceder que não julga, que simplesmente serve. Foi isso que Jesus fez e deixou como exemplo. Mas não servir como uma subserviência com cobrança. Porque se a gente serve ao outro e cobra, aí a gente não está servindo, a gente está estabelecendo uma relação comercial. O dá e troca. Não é esse o servir que Jesus trouxe. Cristo desencarnou, sim, mas deixou uma promessa. A terceira revelação e última. Essa revelação veio na metade do século XIX com Allan Kardec. Uma doutrina dos espíritos. Não como uma exclusividade, muito menos como uma inovação, pois a crença na vida após morte, ela veio muito antes do próprio Jesus, nos povos antigos. Mas uma doutrina espírita que veio para ratificar a lei de amor de Jesus e também para trazer a elucidação de vários porquês acerca da vida que dominavam a civilização e ainda a humanidade anseia. Porque a religião, enquanto relação que se tinha estabelecida até então e que veio ao longo dos séculos, não atendia mais aos seres humanos de então. Aquela crença em um Deus tirano, um Deus que pune, julga e que castiga, essa imagem de Deus, Jesus já havia apagado. E o Espiritismo, de certa forma, veio então relembrar tudo isso. Mas o Espiritismo também veio para elucidar que não só o espírito evolui. O universo está em constante evolução. Essa infinitude que a gente, ainda que com o auxílio da ciência, não consiga conceituar por completo. E por consequência, se o espírito e o universo está em evolução, o nosso planeta, o planeta Terra, também está em constante evolução. Um planeta que já foi primitivo, que hoje é o hospital-escola, ou seja, um local onde nós somos provados e espiados através das nossas dores, dos nossos obstáculos,
mas que está subindo o último degrau e adentrando ao seu próximo estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. É para esse mundo que todos nós estamos sendo convidados. O mundo de regeneração é um mundo onde a maldade ela não vai mais ser protagonista. Aonde as dores não vão mais existir. Um mundo onde a felicidade vai ser sentida na sua essência. E não esses lampejos de alegria que a gente tem em meio a dores e obstáculos que a gente vem vivenciando, cada um com a sua existência. É para esse mundo que nós estamos sendo convidados. E qual é então a relação disso tudo com o Espiritismo, a evolução do ser, do planeta, com a exposição que escolhemos hoje, que sempre há tempo? Nunca é bom a gente falar em datas, porque isso às vezes impressiona e muitas vezes não necessariamente se concretiza com essa exatidão que a gente quer. Mas quando a gente tem como fontes, como referência dessas informações, Chico Xavier e Bezerra de Menezes, a nossa curiosidade fica um pouquinho mais aguçada nesse sentido. Mas desde já é preciso a gente estabelecer que tempo e espaço são duas variáveis que a gente utiliza aqui no planeta Terra. A forma como a gente conta o tempo, o espaço, são diferentes no plano espiritual. Então a gente tem que estabelecer essa diferença antes de mais nada. E não convém aqui a gente adentrar muito nesse assunto, mas ele é bastante interessante, essas distinções. Outra coisa, quando o plano espiritual fala em determinado ano, década, século, algum marco, bem pontual, é baseado sempre na confiança de que nós, os atores desse processo todo, consigamos estabelecer a linha que foi traçada, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então vamos lá, tem um livro, o nome dele é Plantão de Respostas, volume 2 de Chico Xavier. Ele diz que Emmanuel, para quem não sabe, Emmanuel era o seu mentor espiritual, o seu guia. Ele afirmou que o planeta Terra vai ter um status de mundo regenerado no ano de 2057. Não ainda totalmente regenerado, porque uma regeneração completa ela demanda tempo, correções de resquícios dos nossos padrões adquiridos em vidas pretéritas, mas com uma data. A interpretação que a gente faz é que por volta dessa data hipotética, nós teremos espíritos aqui encarnados e eles já estão em processo de encarne, vários deles, mas a gente vai ter nessa data espíritos que vão conseguir resolver várias das pendências que a gente ainda não consegue resolver. Espíritos que terão condições de resolver problemas de ordem climática, todas as pendências que nós temos. Espíritos encarnados que vão solucionar uma das maiores chagas da humanidade, que é a corrupção em todos os seus níveis. Espíritos que virão dotados de conhecimento para trazer a cura de doenças que a gente ainda se vê envoltos e não consegue solucionar. Serão espíritas com uma tamanha envergadura moral que pensarão sobretudo no coletivo, para que a gente consiga combater uma das maiores mazelas da humanidade, que é o egoísmo. Serão espíritos, então, que trarão
coisas novas. Se é um mundo de regeneração, onde não tem dor, é preciso que se tragam soluções para resolver os problemas que causam dor. Nós temos um outro registro que também é digno de menção, e quem nos traz é um trabalhador espiritual incansável que vela pelo Brasil, um dos encarregados pelo Brasil. Ele inclusive já encarnou aqui, acredito que alguns já tenham ouvido falar nele. Ele desencarnou em 1900, foi Bezerra de Menezes. Ele nos trouxe uma outra informação que estabelece essa relação entre a doutrina espírita e a evolução do planeta. Ele esclarece que para o espiritismo ser implantado na Terra, ter sido implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade que ia se dar de 70 em 70 anos. Então a gente já faz as contas aqui, já faz a matemática. Em 1857, que foi quando Allan Kardec começou a codificação espírita, até o ano de 1927, nós temos exatamente 70 anos, que é da publicação do Livro dos Espíritos, que teve como principal função tocar nos sentidos das pessoas. Quem já leu um pouco sobre espiritismo sabe que tudo iniciou com os fenômenos físicos, com as mesas que giravam, com as paredes que estalavam, ainda que alguns ainda ouçam isso. Mas era necessário tocar a curiosidade das pessoas. Foi o primeiro estágio. E isso, inclusive, despertou curiosidade e estudos de intelectuais, cientistas da época. Esse foi o primeiro momento. O segundo período, então, de 1927 a 1997, coincidência ou não, em 1927, Chico Xavier, com 17 anos, faria a sua primeira psicografia. O objetivo desse segundo momento era relembrar os ensinamentos cristãos que tinham sido trazidos por Jesus. Jesus sabia que o seu evangelho seria esquecido, tanto que está lá em João, né? Quem leu a Bíblia, Jesus falou: prometo pedir para Deus, nosso Pai, que seja enviado um outro Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar coisas que serão esquecidas e revelar coisas que eu não posso revelar agora, e ficará entre vós para toda a eternidade, até a consumação dos séculos. Então, lá no Evangelho de João, na Bíblia, como falamos, porque ele sabia que boa parte dos ensinamentos seriam esquecidos. Diferente do primeiro período, onde era preciso despertar a curiosidade, esse segundo período é justamente para relembrar, então, os ensinamentos de Jesus. Mas nós temos o terceiro e último período, então. E esse período começou em 1997, segundo Bezerra de Menezes, e finaliza em 2067. Se a gente traçar um paralelo entre as duas informações, nós vamos ver que o ano de 2057 de Chico Xavier está dentro desse período. Então, o primeiro momento para ferir o sentimento das pessoas, o segundo para trazer a lembrança dos ensinamentos de Cristo, e o terceiro, que a gente está tendo a oportunidade de viver agora, né? Alguns junto comigo no segundo também, né? Esse terceiro, segundo Bezerra de Menezes, parafraseando ele, é o período das atitudes. É o momento que a gente, então, se volte para a prática. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou até agora, deve ser necessariamente posto em prática. Por isso que a gente brincou lá no início, que o Evangelho do Cristo não é para decorar uma estante, não é um livro para decorar um altar. Jesus Cristo não está circunscrito a um templo. Essa mania que a gente ainda tem de ficar só louvando Jesus Cristo teria que ser repensada para que a gente, ao invés de só louvar, a gente pratique Jesus Cristo. Já que ele é modelo, já que ele é guia, sigamos os passos dele.
É claro que não tem nenhum Jesus Cristo aqui, mas o nosso destino é ser um Jesus Cristo. E para que a gente consiga ser um Jesus Cristo, precisamos colocar em prática o que ele ensinou. Parece simples a receita, mas infelizmente a gente ainda reluta contra ela. E se a gente, talvez nos perguntemos, e se a gente não fizer bem o nosso papel nesse terceiro período, ou seja, colocar em prática o Evangelho do Cristo, o que vai acontecer? Vejam bem, não importa a religião que tu pratiques, não importa a crença que tu tenhas, tu podes até ser ateu, mas o que tiver que acontecer, vai acontecer. E aqueles espíritos que não concordarem com isso, obviamente não vão permanecer nesse planeta, mas vão ter a oportunidade de reencarnar num outro planeta sintonizado com essa rebeldia. Um lugar onde a revolta é aceita. Um lugar onde a maldade ainda vai imperar. É impossível ter harmonia com espíritos revoltados. Vocês vão de concordar comigo. Então só permanecerão aqui os espíritos conscientes desse novo estado do planeta. Talvez vocês me perguntem, e todos esses seres que ainda fazem maldade e não são punidos? É a última chance deles. Eles não vão mais voltar para cá. Um mundo onde tem ordem e disciplina não sintoniza com soldados revoltados. É simples a matemática. A gente é que complica. Deus faz as coisas muito simples. Mas a gente, na condição ainda de espíritos evoluídos, muitas vezes se revolta. E a revolta tem um preço. No livro A Gênese, nós temos o seguinte: nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Isso quer dizer que o planeta, voltando, só vai receber espíritos que estejam alinhados com essa nova era, com essa nova forma de pensar. E eu torço para que todos nós possamos desfrutar disso. Depois de ter sofrido tanto, de ter passado por tantas provações, quem é que quer continuar sofrendo? Então, a reforma íntima, a mudança deve acontecer agora. Essa história de deixar para a próxima, ou usando esse clichê espírita de que a gente sempre vem e paga a antiga, a gente tem que mudar, quebrar esse paradigma. Parar de contrair débito para ter que pagar na próxima. Senão a gente fica num looping, num ciclo vicioso. É o cachorro correndo atrás do rabo. Eu erro, amanhã eu conserto, aí erro de novo, conserto, e assim a gente está há várias reencarnações. Todos nós, sem exceção. Senão não estaríamos aqui. Então é preciso mudar esse processo, quebrar esse padrão. Por isso que o título da palestra é Sempre Há Tempo. Porque a gente pode começar agora. A gente pode sair agora da casa espírita e já começar a reforma íntima. A gente tem que parar de uma vez por todas de perder tempo com bobagens. E quando eu digo bobagens, são as nossas infantilidades enquanto espíritos velhos que somos. Aquelas pequenas mágoas, ressentimentos, em todos os tipos de relações que a gente estabelece. Às vezes a gente fica envolto numa mágoa e esquece até o que motivou ela, de tanto tempo que está nela. E aí desencarna e volta e começa o processo de novo. Por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com os teus inimigos antes de dormir. Aproveita a vida, não espera desencarnar.
Depois a conta, ela vem com juros, com moratória. Então sempre há tempo. A gente precisa sair dessa fase infantil que a gente vive enquanto espírito e adentrar as portas da fase adulta do nosso espírito, para poder comungar desse mundo novo. Porque quando a gente não decide mudar e evoluir seguindo as palavras de amor de Cristo, fatalmente vamos ter que evoluir através de um outro caminho. Só que esse ele é um pouquinho mais dolorido. Por isso que a gente ou evolui por amor ou por dor. Evolução, é como dizia Chico Xavier, ela demanda transpiração ou então lágrimas. É mais ou menos quando a gente fica revoltado e não quer evoluir. Eu sempre uso esse exemplo. Aquela historinha do sujeito que chega numa loja de material de construção e vê um cachorro deitado, chorando. Sabe aquela lamúria de cachorro intermitente? E aí ele pergunta para o vendedor da loja, mas por que essa criatura está chorando tanto? E aí o vendedor fala, é que ele está deitado em cima de um saco de pregos. E daí ele fala, nossa, mas então por que ele não sai daí e vai deitar em cima da areia, que é mais fofinha? E aí o vendedor fala para ele que agora ele só consegue chorar. Ele só tem forças para reclamar. E ele gasta tantas forças nessa reclamação que ele não consegue se levantar para ir para um lugar melhor. Assim é o ser humano. Todo mundo tem a sua dor. Só que não podemos ficar chorando em cima dela a vida inteira. Tem o momento do choro? Tem. Mas depois levanta, arregaça as mangas, né? Porque senão a gente vai ser o cachorro deitado em cima do saco de pregos a vida inteira. Evoluir, então, a gente vai ter que evoluir. De qualquer forma. No bom sentido da palavra, isso é uma fatalidade de todo ser. Para que a gente consiga um dia nos tornarmos um Jesus Cristo também. O caminho que a gente está fazendo, ele já fez também. Talvez um pouquinho mais rápido. Mas ele também foi criado como nós somos criados, ignorante, simples e com livre-arbítrio. Essas são as ferramentas que a gente tem para seguir o processo e ser como ele. Se Deus fizesse todos perfeitos, talvez não seria uma obra de Deus, né? Então, se ele decidiu criar seres humanos para evoluir, ele não criou espíritos para serem imperfeitos. Lembrem disso. Nós somos criados para ser perfeitos. Mas a pressa é de cada um de nós. Fatalmente um dia, espero que não muito longe, todos que estamos aqui hoje, nos encontraremos numa palestra com espíritos puros, iluminados, rodeados de luz. E essa luz vem da onde? Das mãos do nosso modelo e guia, que é Cristo. Guardem essa frase, por mais quimérica que ela pareça. Todos nós aqui um dia seremos anjos. Até quem está do lado de vocês. Foi para isso que a gente foi criado. Mas a pressa, repetindo, é nossa. O que nos falta, então, na verdade, às vezes é vontade. Mas vontade como um esforço realmente verdadeiro. Cada um de nós, inclusive, se cada um de vocês, juntamente comigo, que eu não me excluo, fizermos um exercício agora, um raciocínio, e fizermos um balanço das dores que estamos sentindo, dos obstáculos que estamos vivenciando no nosso cotidiano, fazendo essa análise inteligente que somos, vamos conseguir detectar exatamente aonde está a nossa imperfeição.
A gente só é tentado naquilo que ainda precisa evoluir. Então, se eu nasci numa família rodeada de pessoas impacientes, o que é que será que eu tenho que evoluir? A paciência, né? Se eu trabalho num local onde eu tenho facilidades financeiras, lido com dinheiro e ninguém enxerga o que eu estou fazendo, o que será que eu estou sendo tentado ali? Não é na minha honestidade? Cada espírito é tentado na sua deficiência. É por isso que a dor, por mais estranho que possa parecer o que eu vou falar, ela é benéfica para o espírito. Porque ela faz com que o espírito aprenda com ela, desde que ele seja inteligente para isso, né? Porque senão é aquela pessoa que está sempre com o mesmo problema, porque ela não aprendeu. Então tem que passar até aprender. É que nem o aluno que repete de ano. Cada um de nós aqui, então, sabe aonde precisa evoluir e sabe também da urgência em se modificar, da urgência em substituir o defeito pela virtude. Só nos resta colocar tudo isso em prática, nos esforçarmos de verdade para que isso possa acontecer e pedir para que a espiritualidade nos dê a força necessária para que a gente consiga vencer esses obstáculos. Por isso, repetindo, sempre há tempo. Mas não dá para esperar muito mais, tem que começar. Essa é a reflexão que a gente queria trazer para essa tarde. Eu agradeço a atenção.